Senhor vai trazer paz para os lares aqui. O Espírito Santo Deus está trabalhando, irmão, as coisas que precisam. Se permita ter essa visão. Se permita contar esse testemunho de vitória, de triunfo da presença do Deus poderoso. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Pai. Munido, meu Pai, dessa responsabilidade. Munido, Pai, dessa responsabilidade. E nós sabemos, meu Pai, que não é fácil pregar a tua palavra. Porque uma vez que nós estamos estudando, meu Pai, para ministrar a tua palavra, nós somos confrontados pelas Escrituras, meu Pai. Nós somos, meu Pai, confrontados, meu Deus, por aquilo que tem que ser mudado, transformado, primeiro em nossa vida. Eu creio, meu Pai, que a palavra, meu Pai, é aquela ação que nós precisamos, quando nós vemos a palavra, meu Pai, é uma ação. E nós precisamos reagir, meu Pai, com aquilo que a tua palavra está propagando para as nossas vidas. Por isso, nesta manhã, meu Pai, toma a vida do pastor Felipe em tuas mãos, ministra, Pai, o coração do teu filho, meu Pai. Meu Deus, eu creio, meu Pai, que tu és um Deus que trabalha para aquele que Deus espera. Obrigado porque tu tens suprido, meu Pai, todas as coisas, na casa, na família, na empresa, e os projetos que o teu filho tem colocado nas mãos, meu Pai, tu tens feito grandes coisas. Por isso eu quero te pedir nesta manhã, toda esta casa, toda esta família nas tuas mãos. E aqui, meu Pai, que tu tens preparado para a vida do teu filho, meu Pai, ele que está com o Filho de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, meu Pai. Porque se nós olharmos para o mundo, meu Pai, como esses amigos de Daniel aqui, meu Pai, que criaram lei, que conspiraram, meu Pai, contra o espírito de excelência, meu Pai, que estava sobre aquele homem. Meu Deus, que todo espírito de inveja, meu Pai, de contenda, de divisão, caia por terra. E o teu nome vai ser exaltado e glorificado, Pai, na vida do teu filho. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade que tu me concedeste nesta manhã, meu Pai. Muito obrigado por essa igreja, meu Pai. Muito obrigado por esse povo, meu Pai, que é teu, meu Deus. E que tem orado, que o Senhor tem feito grandes coisas. E nós vamos sim, Pai, continuar orando, clamando e buscando a tua face, meu Pai. Que nesta manhã, Espírito Santo, mais uma vez, nos abra os céus deste lugar, meu Pai. E que a tua palavra vai ser ministrada, meu Deus, com muita propriedade, meu Pai. Que nós venhamos reter, meu Pai, e colocar em prática. É isso que nós te pedimos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por essa oportunidade. Glória a Deus. Pai do Senhor, amém? Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3. Enquanto vocês abrem, o grupo de louvor vai entoar. Não vai achando esse nome aqui. Coríntios, capítulo de número 3, vamos fazer a leitura a partir do versículo 7 até o versículo de número 11.
Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de pregar a sua palavra. Uma grande responsabilidade, porque todos nós que estamos aqui queremos receber o renovo de Deus. Não é fácil, mas louvado seja Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo número 3, versículo número 7, vai nos dizer: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação for glorioso, muito mais em glória excederá o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Não precisa você falar para o seu irmão, pode se assentar. Só repita comigo. Se no passado foi em glória, muito mais agora com o Espírito será de glória em glória. Se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, seria: nem tudo aquilo que parece ser é. E o Senhor disse que nem sempre as trevas significam a ausência de Deus, mas também nem sempre luz reflete a presença de Deus, porque existe luz que é artificial. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos Coríntios, ele toma como base a história de Moisés, que eu sei que você sabe. Moisés foi o homem de maior intimidade no Antigo Testamento, o homem que talvez viveu mais experiências com o nosso Deus, um homem que experimentou conversas, intimidades e coisas que talvez para nós ainda no dia de hoje, mesmo com a presença do Espírito, não seja algo que passa pela nossa mente. Ao escrever essa carta, o apóstolo Paulo toma como base 3 capítulos do livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 32, 33 e 34. Ao qual a Bíblia Sagrada nos conta que em Êxodo, capítulo de número 32, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso chama Moisés do alto do monte do Sinai, a partir do capítulo 19 de Êxodo. E Moisés passa 40 dias e 40 noites aprendendo da boca do próprio Deus os ensinamentos que eram para ser repassados para o povo de Israel. E no meio dessa conversa, logo após o Senhor estabelecer o concerto de Deus com Israel, ensinar tudo aquilo que ele queria ensinar para Moisés, e além do mais, para que aquele povo soubesse de que da boca do próprio Deus foi dito, o Senhor entrega um sinal dessa aliança, que é a tábua dos 10 mandamentos. Só que quando Deus entrega a tábua dos 10 mandamentos para Moisés, o próprio Deus dá um recado para Moisés: Moisés, desce lá, porque o teu povo está pecando. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando Moisés desce, o povo de Israel tinha construído um bezerro de ouro. E quando ele desce, ele se depara com aquela cena, ele pega a tábua dos 10 mandamentos e ele joga no chão. Porque enquanto ele estava 40 dias e 40 noites na presença de Deus, o povo que estava lá embaixo, por conta da demora de Moisés, resolve pegar Arão, aquele que era o irmão de Moisés, estabelecido e separado por Deus para ser como sacerdote. Resolvem construir um bezerro de ouro e o próprio povo diz: vamos fazer para nós um Deus. Porque a esse Moisés, nós já não sabemos o que lhe aconteceu. E no dia de hoje, infelizmente, no nosso meio acontece ainda isso. Jesus subiu ao céu há quase 2 mil anos.
E infelizmente, existem pessoas que retrocederam porque perderam a esperança na volta de Jesus. Moisés vem, pega a tábua, Deus se ira. Antes de o povo pecar, Deus se refere ao povo de Israel como o meu povo. Mas quando o povo de Israel constrói o bezerro de ouro, Deus se refere ao povo de Moisés. E no capítulo de número 33, Deus chega para Moisés e fala: olha, esse povo já não é mais o meu povo. A minha ira se acendeu sobre eles. Eu não vou mais adiante deles, mas o meu anjo vai diante deles. Aqui nós entendemos, pastor Alex, a profundidade das promessas de Deus. É por isso que existem pessoas que estiveram na presença de Deus, receberam uma promessa de Deus, mas no caminho se desviaram. E ainda assim as promessas se cumprem na vida deles. Porque Deus é um Deus que pode até retirar a presença, mas Deus é um Deus que não retira a palavra que foi lançada sobre nós. Ele é um Deus fiel. Só que ele vira para Moisés e fala: Moisés, eu vou fazer de você um homem grande nessa terra. Todas essas terras que você passar, Moisés, eu vou te dar por posse. Porque você permanece fiel. Deus começa a falar a Moisés da fidelidade de Moisés para com ele. Só que quando Deus para de falar, Moisés fala algo que eu já falei várias vezes. Uma das coisas mais lindas que existem na Bíblia Sagrada: se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Porque Moisés entendeu uma coisa que a gente precisa entender: não adianta ter promessa se não tiver a presença. Não adianta ter terra, ter fazenda, ter carro, tudo isso é bom, tudo isso é gostoso, mas se não tiver o nome gravado no livro da vida. Não adianta ter alegria, não adianta ter tudo em paz, os filhos crentes, a família crente, tudo direitinho, se não tiver a presença daquele que pode fazer todas as coisas. E por conta disso, Moisés ousa ainda mais. Olha, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu quero ver a tua face. Aí o nosso Deus responde para ele: Moisés, a minha face você não pode ver. Porque qualquer homem que veja a minha face morre. Mas vamos aqui para a fenda dessa rocha. Eu vou passar de costa e você vai ver a minha glória. Aí eu trago para a cruz do Calvário. Tem alguém aqui nessa manhã que viu o rosto de Cristo? Mas a glória de Deus que foi derramada naquela cruz nos alcançou. Assim como Moisés não viu a face, mas viu a glória, nós não vimos a face, mas estamos aqui nessa manhã porque recebemos a glória do nosso Deus através de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Ao ver essa glória, pastor Alex, Moisés foi impactado. Porque não há homem, não há mulher que tenha um encontro com Deus e permaneça da mesma forma. Se esse homem, se essa mulher teve um encontro verdadeiro com Deus, as atitudes deles é diferente. O rosto é diferente. O
perecer. Só que Moisés pega o véu, enrola nesse rosto e continua andando no meio do povo de Israel. E o texto vai dizer que Moisés só tirava o véu quando ele ia entrar no local onde Deus descia para falar com ele. Presença de Deus não é lugar para crente usar véu. Presença de Deus não é lugar para crente usar adereço, usar misticismo, usar óleo de Israel, água de Israel, roupa sacerdotal. Presença de Deus é local de rasgar as nossas vestes e clamar ao Deus que pode fazer todas as nossas coisas. Presença de Deus não é lugar de vestir, é lugar de rasgar. Ele só tirava o véu quando ia entrar na presença de Deus. E o apóstolo Paulo, na carta de 2 Coríntios, ele começa dizendo: olha, aquilo que foi entregue a Moisés era a lei de Deus, mas também é conhecido como o ministério da morte. Deus era o dono da vida, mas Deus também é o dono da morte. O diabo não leva ninguém para o inferno, o diabo não mata ninguém. O diabo é simplesmente um cachorro na coleira do nosso Deus. Miriam, quando teve a vitória, cantou: ele é o Deus que dá vida, mas ele também é o Deus que tira a vida. Esse é o Deus de Israel. Só que o que foi entregue nas mãos de Moisés, igreja, não tinha poder para transformar. A lei do Antigo Testamento não tinha poder para transformar. Ela só tinha poder para revelar o meu e o teu. A lei veio para mostrar para nós, igreja, que diante desse Deus de santidade, todos nós somos pecadores. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para Moisés por causa do seu rosto, e era transitória. Transitória significa prazo definido para acabar. O Antigo Testamento tem validade, é a palavra de Deus. Mas irmão Antônio, ele tinha uma finalidade: apontar para o Cristo que viria, apontar para o Jesus que iria morrer na cruz. Esse é o papel da lei no Antigo Testamento. É a tipografia de Cristo. E Paulo está dizendo: olha, é transitória, tem prazo para acabar. Aí ele diz no 8: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Moisés, para entrar na presença de Deus, tinha que ir para um local específico. Mas hoje é diferente. Hoje não somos nós que vamos até Deus. Foi Deus que foi até o nosso encontro. E Deus disse para Davi: não tem edificação humana, não tem construção humana nessa terra que me caiba. Eu mesmo escolhi o meu lugar para poder habitar. E você sabe que lugar é esse? É a minha vida, é a sua vida, é o seu corpo, é o seu coração, é a sua mente, é a sua família, é os seus projetos, é o seu caminhar. Você é morada do Espírito. Se aquela que tinha prazo para acabar já foi de glória em
só tinha os meus pecados para me oferecer. Mas mesmo assim Ele nos... Aleluia, que glória! Isso é graça. E a graça ela é transformadora. Onde a graça chega, o ambiente é transformado. A arca de Deus ficou na casa de Abinadab durante muito tempo. Mas nada aconteceu. Mas como foi pregado ontem? Quando a arca chegou na casa do Obed-Edom em 3 meses, tudo foi. É porque a graça já foi liberada, mas o problema é quando nós administramos essa graça. A graça já foi derramada, pastor Ailton, mas qual é o propósito e como nós estamos administrando essa graça que a nós foi dada? Aí Paulo está dizendo, olha, aquilo que condenava já foi glorioso porque foi entregue pela mão do nosso Deus. Mas quando Atos 2 se cumpriu, a plenitude do Espírito Santo desceu sobre a igreja. No Antigo Testamento, pastor Cristiano, somente um homem experimentou a glória de Deus. Mas depois de Atos capítulo 2, todos nós que estamos aqui nessa manhã podemos experimentar a glória desse Deus que é um Deus poderoso. Não é só quem entra no Santo dos Santos, é para quem é a habitação daquele que é santo. Versículo número 10. Porque o que foi glorificado, agora já não é mais. Você sabe que até hoje o povo de Israel se gloria porque eles possuem a lei de Moisés. E eles têm o costume, Vânia, que toda vez que a lei de Moisés é pregada, eles colocam um véu na cabeça. Porque eles lembram do que aconteceu com Moisés. Aí o apóstolo Paulo, igreja, no versículo de número 12, ele vai dizer, olha, tendo pois tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ter a mesma ousadia que Moisés teve. Porque quando Deus disse para Moisés que achou graça aos olhos dele na vida de Moisés, Moisés se aproveitou da situação e disse, eu quero ver a tua face. Foi pregado hoje aqui sobre fé. Nós precisamos pedir a Deus para viver experiências sobrenaturais com Ele. É isso que é a ousadia no falar. Olha Deus, assim como Elias, assim como Moisés, assim como os outros homens do Antigo Testamento tiveram experiências contigo. Pelo poder do Espírito, ainda hoje eu também quero viver essas experiências sobrenaturais. É a ousadia no falar, é a ousadia na oração, é a ousadia no pedir a Deus e aquilo que nós queremos viver na sua presença. Só que vocês acreditam que a gente tem uma vantagem, pastor, em relação a Moisés? Olha comigo nesse número 13, você que está com a Bíblia aberta. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. A glória tinha ido embora, igreja. O rosto de Moisés já não brilhava mais. A presença de Deus já não se manifestava mais no rosto de Moisés, pastor Ailton.
mas ele não tirou o véu. Sabe por que ele não tirou o véu? Porque ele não queria que o povo de Israel visse que a glória de Deus já tinha ido embora. Quem lembra de Sansão? Dalila pergunta uma vez: o que é que tira a tua força? Ele diz que é corda. Dalila pergunta outra vez: ele diz que tem que amarrar a trança. Mas chega uma hora que a Bíblia diz que Dalila diz que os filisteus vêm aí cortar o cabelo de Sansão, que era o símbolo da aliança de Deus com Sansão. E o texto diz: e Sansão não sabia que a presença do Senhor já tinha saído dele. Mas Moisés não queria tirar o véu por causa da vaidade. Moisés queria ser reconhecido ainda como líder espiritual por causa da glória que existia na face dele, mas que não existe mais. Poder de Deus Santo. Quantos de nós estamos vivendo dessa forma nesses últimos dias? A presença já foi embora. A intimidade já foi embora. A vida de oração já foi embora. Mas a gente continua colocando o véu para que as pessoas não percebam que nós já não somos mais os mesmos na presença de Deus. Entramos na igreja, colocamos o véu espiritual, pregamos, oramos, fazemos as atividades que nós temos que fazer, mas estamos fazendo com o véu no rosto, o véu da religiosidade. Em bater o cartão, em bater o ponto, para quê? Para que o outro não perceba que a presença que um dia habitou já não habita mais da mesma forma. E Moisés continuou com esse véu. E se a gente não tiver cuidado, a gente está usando o véu. E vou dizer uma coisa para vocês: se você investir R$220, saiu de Feira de Santana e veio para cá só para comer ou para conversar, é porque você botou o véu. É porque o desejo de sentir a presença já não é mais o que te move. É movido pelo batuque, é movido pela zoada, é movido pela emoção. Onde tem zoada, onde tem emoção, ele está. Está todo mundo chorando, ele diz: eu vou chorar também. Está todo mundo ajoelhado, eu vou ajoelhar também. Foi todo mundo lá para frente, eu vou também. É o véu. Na vida de Lázaro não era o véu, era a pedra. A vida do crente se resume a todo dia tirar algo para receber algo. Não se coloca vinho novo em odre, não se coloca vinho novo em roupa. Eu preciso tirar para poder receber algo de Deus. O que separava Lázaro entre a morte e a vida era, primeiro, a voz de Jesus, e segundo, a pedra. E há um perigo muito grande em usarmos o véu. Porque dizer que nós somos uma coisa e sermos outra totalmente diferente é pecado e se chama hipocrisia. E o que move o coração de Deus, igreja, não é o que eu prego, não é o que eu canto, não é o que eu faço, é quem eu sou diante da presença dele. Uma pregação bonita, um louvor bonito, um serviço bonito não quer dizer que é homem e que é mulher de Deus. Usar o véu, usar o roupão, usar o terno, usar uma gravata, não significa
A presença já tinha ido embora, mas o véu estava lá. Mas a palavra de Deus é tão maravilhosa. Qual é a primeira coisa que acontece quando Cristo morre na cruz? O que é que se rasga de cima a baixo? O véu que separa já não separa mais. Aquilo que usamos para nos esconder de Deus agora já não tem mais como esconder. Porque lá no Antigo Testamento e a fileira indiana lá, olha todo mundo com seu cordeirinho arrastando. Aí o povo olhava e falava, lá vai o homem de Deus. Homem de Deus, lá vai o homem de Deus. Por quê? Porque está com o cordeirinho para poder sacrificar a Deus. Aí ele ia pegava até o sacerdote. A Bíblia diz que o sacerdote botava a mão sobre o cordeiro para transferir o pecado de quem ofertou para o animal. E ele voltava para casa como se nada tivesse acontecido, achando que todos os pecados dele tinham sido perdoados. Mas quando Cristo morre na cruz, o primeiro significado é: vocês não precisam mais de sacerdote, vocês têm acesso à minha presença. E como vocês têm acesso à minha presença, vocês não têm como esconder nada de mim. Tinha como esconder o sacerdote, mas agora não tem mais como esconder aquele pessoa do sacerdote que está à destra de Deus e intercede por nós para que Deus guia. O véu se rasgou, nós temos acesso, mas também nós não temos como fugir da ira do Cordeiro de Deus. Muitas das vezes, igreja, nós achamos que isso aqui tem poder para fazer alguma coisa. Isso aqui tem poder para fazer alguma coisa quando orado, consagrado e quando a vontade de Deus se manifesta. O tipo de véu do Novo Testamento. Homens e mulheres que colocam aquelas roupas gigantescas. Tem pessoas que já me disseram que fazem sexo com seu cônjuge de roupa. Tem um grande amigo meu, um pastor, ele disse que só dorme de terno e gravata, porque ele disse que no dia que Jesus voltar ele já está pronto. É um véu que ainda não foi tirado. Quando eu sempre enxergo o pecado da minha igreja e na vida do meu irmão, mas eu não enxergo o pecado na minha vida, pastor, é porque o véu ainda não foi tirado. Mas Paulo está dizendo: olha, nós não somos como Moisés. Olha aí o versículo 15, por favor. Porque até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração. O véu que está no nosso coração é mais perigoso do que o véu que está no nosso rosto. Porque o véu que está no nosso rosto é visível. Eu sei que ele está lá. Mas o véu que está posto no meu coração é invisível. E ele só aparece quando eu revelo as minhas atitudes. Paulo diz: até o dia dele, quando ia ler sobre Moisés, o véu estava lá. E até hoje, na igreja de Cristo, o véu ainda está lá. Não é o véu que cobre o rosto, mas é o véu que cobre o coração. Aí, agora eu estou caminhando para o final. Qual é o indicativo de que sou convertido? Olha comigo, 16. Mas quando se converterem ao Senhor,
então o véu será tirado. Então, quando se converter ao Senhor, o véu será tirado. O maior indicativo que alguém se converteu não é a quantidade de culto que ele vai, não é o tempo de crente que ele tem, mas é a capacidade que ele tem de cair e se levantar. Se engana quem pensa que ser homem e mulher de Deus significa não cair, não pecar. Ser homem e mulher de Deus é, ainda que eu caia uma, que eu caia duas, que eu caia três, que eu caia quatro, eu vou permitir que o Senhor me coloque de pé e que Ele faça de mim um vaso novo. Jeremias 18. O vaso estava na mão do oleiro e o oleiro trabalhava no vaso. Aí Deus vira para Jeremias: Jeremias, não poderei eu fazer assim com vocês, ó casa de Israel. Aí o texto diz que o oleiro estava trabalhando no vaso, mas o vaso se quebrou. Enquanto de nós aqui nessa manhã não sair de Feira de Santana quebrado? Não tem como dentro do nosso coração ter o véu e o Espírito.
Se tem um véu, tem prisão, tem treva. Porque o véu empatava, dificultava de o povo de Israel visualizar a luz. Se o nosso coração estiver envolto pelo véu, a luz que vem do Espírito, a luz que vem da palavra, não tem como entrar no nosso coração. Mas se eu tiro o véu e abro o meu coração, o Espírito Santo aplica, e aí a liberdade começa a aplicar. Onde tinha tristeza, agora tem alegria. Onde tinha derrota, agora tem vitória. Onde tinha maldição, agora tem bênção. Porque o que encobria já não atrapalha mais. É por isso que o véu foi tirado, para que a luz de Cristo resplandecesse em nós. Mateus capítulo de número 17. Pedro, Tiago e João. É no barquinho não, é no monte mesmo. Jesus vira para os três e fala: vamos aqui. Aí o texto diz que Jesus estava orando. Jesus estava fazendo o quê? E ele orou, mas quando ele olha, que os discípulos olham, o rosto, o braço, a perna, a roupa, tudo resplandeceu. Com Moisés, só o rosto. Porque rosto reflete aparência. Moisés, só a glória era só no rosto, pastor Marcos. Mas quando Jesus vem, todo o corpo estava brilhando. Sabe por quê? Não é só a nossa aparência que tem que ser de glória. Todo o nosso corpo precisa ser de glória. Jesus não quer só o coração, Jesus não é só Deus. Jesus quer todo o nosso corpo. No Antigo Testamento, a glória era visível no rosto. Mas quando Jesus vem e morre na cruz, muitas das vezes a glória não é visível. Sabe por que muitas das vezes a glória não é visível? Porque muitas das vezes a tristeza arranca o sorriso do nosso rosto. Muitas das vezes a luta tira a alegria do nosso rosto. E muitas das vezes as pessoas olham para nós e falam: cadê a glória de Deus aí? Mas o que é visível, agora é invisível. Está caído? Está prostrado? Mas eu vim nessa noite dizer uma coisa: a glória de Deus está aí dentro. A presença está aí dentro. Pegou? A presença está aí dentro. Se arrependeu, a presença está aí dentro. Se caiu, a presença está aí dentro. Se chorou, se sofreu, a presença ainda está aí dentro. Mas muitas das vezes ela não é visível. E muitas das vezes, irmã Isabel, a gente nem sabe que a presença está lá. Porque tem dia que a gente acorda daquele jeito. A gente até duvida. Que a presença de Deus ainda está dentro da nossa vida. Mas ainda bem, igreja, que há um Jesus que não desiste de nós. Ainda bem que quando ele morreu na cruz, essa glória não foi visível. Sabe por quê? Porque a glória que foi visível na vida de Moisés passou, acabou. Mas aquilo que está dentro de você, pelo Espírito, é a glória invisível.
e ela não vai passar. Ela não vai acabar. A chama dentro de você não vai acabar. Quando Cristo morre na cruz, o altar não é mais um cordeiro que era sacrificado. O altar é o nosso coração. E lá dentro, se houver glória, se houver a presença, se houver a palavra, se houver a oração, a chama não vai se apagar. Para encerrar, versículo número 18. Mas todos nós, com a cara descoberta. Quem já ouviu a expressão de cara lisa? Deus está procurando crente de cara limpa. Sabe o que é crente de cara limpa? É crente que mostra verdadeiramente quem ele é.